Vídeo rápido para a gente começar a semana bem informado, e nesse vídeo a gente vai dar sequência no estudo de balanços e resultados, mas dessa vez a gente não vai falar apenas de uma empresa, serão três empresas e empresas conhecidas que muitos de vocês têm em carteira. Além disso, falar de dividendos e da Vale, que foi rebaixada e está entre as maiores quedas desde a semana passada. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. O Ibovespa hoje ele operou o dia inteiro praticamente em queda, muito puxado pelo setor de mineração e siderurgia. Um dos principais focos desse vídeo é o estudo de números e do resultado de empresas cíclicas. E além da queda dessas empresas e da própria Vale puxar o índice para baixo, o nosso cenário interno ele não ajuda muito. O Boletim Focus hoje trouxe uma piora na visão tanto para a inflação quanto para o dólar nesse ano, e para 2025 a mesma coisa, o dólar revisado para cima, a inflação revisada para cima e o PIB também ligeiramente revisado para cima, mas o assunto não é esse. O nosso foco hoje é no estudo e na análise do balanço de boas empresas. Começar aqui pela Sanepar, que divulgou o resultado e muita gente tem empresa na carteira. Nesse ano de 2024, a Sanepar ela acumula uma queda de quase 7%. Hoje a empresa ficou entre as maiores altas do Ibovespa e em 2024 a Sanepar ela acumula uma queda de quase 7%. Olhar para os números da empresa, esse resultado da Sanepar ele não foi um dos melhores resultados da empresa. Olhar para o operacional dela, tanto em água quanto em esgoto, o volume medido e o volume faturado cresceu, só que o acréscimo de ligação de água e o acréscimo de ligação de esgoto no acumulado desse ano, comparando 9 meses de 24 com 9 meses de 23, ele está em queda, mais de 21% aqui em ligações de água e 30% em ligações de esgoto. O ritmo ele diminuiu bastante. Se a gente olhar em ligações totais, tanto água quanto esgoto, o número de ligações ele cresce ano após ano. Esse número ele sempre vai estar no positivo, mas ele cresceu menos de 1% em ligações totais de água e cresceu 2% em ligações totais de esgoto. O volume de barragens, para quem estava preocupado com a questão de falta de chuva, ele está muito tranquilo. Na comparação anual, quando a gente olha para o ano passado, ele está um pouco abaixo, a média de 96% contra 99% do ano passado, mas ainda assim 96% é algo bastante saudável para a Sanepar. Ela está longe de ter esse tipo de preocupação agora. Fora isso, o desempenho financeiro, a gente vai olhar para esse trimestre, terceiro TRI de 24 comparado ao terceiro TRI de 23, e talvez o único sinal positivo que a gente tem aqui é que a receita da empresa ela cresceu. A receita líquida ela foi para 1,7 bilhão, uma alta de 6,5% quando comparado a 1,6 bilhão do ano passado. O EBITDA e a margem EBITDA, os dois caíram na comparação anual. A margem foi de 48 para 44 e o EBITDA foi de 778 para 759. Pequena piora do lado operacional, já vamos entender o porquê. E o resultado final, lucro líquido e margem líquida, eles também caíram. A margem foi de 24 para 22% e o lucro líquido saiu de 397, quase 400 milhões de reais, para 377 milhões de reais nesse trimestre, uma queda de quase 5%. Então, no resumo disso daqui, a receita da Sanepar ela foi um pouco maior, mas o operacional não tão bem assim, o lucro também em queda, muito puxado pela questão de custos da empresa. E o resultado final, quando a gente pega todos esses números e consolida eles, a gente vai focar nessa coluna, que é a comparação anual, terceiro TRI desse ano com o terceiro TRI do ano passado. A receita líquida foi o único ponto positivo, que é um bom sinal, mostra que operacionalmente, apesar da questão de custos, a Sanepar ela continua performando. E aí o resultado operacional negativo, o EBITDA negativo, lucro líquido em queda, o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, e o ROIC, que é retorno sobre capital investido, os dois em queda. Isso daqui é medida de eficiência e de rentabilidade, então a receita cresce, mas o EBITDA e o lucro caem, significa que a empresa tem que tomar conta dessa parte de custos. Nesse trimestre ela foi menos eficiente, aí todas as margens caíram, margem bruta, operacional e líquida, até que a gente chega na gestão de caixa, dívida líquida versus EBITDA, que teve um aumento de 0,1%, é um aumento muito marginal. A relação de dívida da empresa ela é praticamente a mesma do ano passado. Sanepar hoje, aqui falando das units, ela está cotada a R$ 26, tem um PL de 5 vezes o lucro, um dividend yield atual próximo de 5%, e a empresa coberta por 8 casas ou 8 analistas, ela não tem nenhuma recomendação de compra, tem 6 recomendações de manutenção e 2 recomendações de venda.
Falar agora da Gerdau, que foi um dos grandes destaques da semana passada. As ações da empresa, elas saltaram quase 13%, teve a divulgação de resultados e, além disso, ela também trouxe um novo anúncio de dividendos. O resultado foi uma alta de quase 10% só no dia seguinte, depois da divulgação. As ações da Goal 4, elas subiram 9% e uma alta de quase 10% no caso de GGBR4. Primeiro desse novo anúncio de dividendos, que ainda está em aberto, quem não é sócio ainda tem oportunidade de receber esse provento. O valor total desse anúncio é de 750 milhões de reais, só que 620 ele vai para quem é acionista da Gerdau e 132 milhões ele vai para quem é acionista da holding. A holding é a Goal 4 e a Gerdau é a GGBR4, é ela quem recebe maior parte desse dividendo. Muita gente ainda confunde isso, confunde qual é a subsidiária, qual é a metalúrgica, qual é a holding. É algo normal, não tem problema, mas para investir em uma e outra, tem inclusive um vídeo muito interessante que a gente fez comparando os dividendos das holdings com as investidas. Então tem Vale, Bradespar, GGBR4 e Goal, Itaú e Itaúsa. Então, acabando esse vídeo, procura no canal, que é um estudo bem bacana e vai te ajudar a decidir se investe nas ações da Gerdau ou da metalúrgica Gerdau. Para quem é acionista da metalúrgica Gerdau, e aqui a gente fala da Goal 4, esse dividendo ele é de 13 centavos por ação. Como a gente fala de dividendos, isso é livre de imposto, esse é o valor líquido que vai cair na sua conta, e para ter direito a esses proventos tem que estar posicionado a Datacom. Ela é no dia 18 de novembro com pagamento no dia 17 de dezembro. Já no caso da Gerdau, o valor ele é bem maior, ele é de 30 centavos por ação. Esse valor também é o valor líquido que vai cair na sua conta. A Datacom é a mesma. Para receber o dividendo tem que estar posicionado no dia 18 de novembro, só que a data de pagamento ela tem um dia de diferença. No caso da Goal 4 paga dia 17 e no caso da GGBR4 paga dia 16 de dezembro. Olhar para os números da empresa, a Gerdau ela trouxe um excelente resultado. Não à toa, as ações subiram bastante logo depois da divulgação, e logo no começo da apresentação eles já destacam que eles venderam muito mais, mesmo com um ambiente muito desafiador. A penetração de produto importado, a gente fala aqui de produto principalmente vindo da China, a um custo mais barato. Por isso eles pontuam que esse mecanismo de defesa comercial que foi implementado, ele não está surtindo efeito algum. A penetração de aço chinês, ela disparou para quase 20% nesse trimestre, e mesmo assim a Gerdau conseguiu trazer bons números. Nessa parte de custos e da busca contínua por eficiência, no comentário rápido, talvez esse daqui seja o grande ponto de destaque da empresa nesse trimestre. Ela está fazendo um trabalho muito forte mesmo na contenção de custos, na otimização de processos, e só no Brasil até o próximo ano a gente já fala de um valor de mais de 1 bilhão de reais só de um trabalho interno que a empresa está fazendo para melhorar toda a cadeia e o processo operacional dela. 1 bilhão de reais é um valor muito alto se a gente levar em consideração isso é a empresa melhorando um processo que ela já tem instalado. O EBITDA cresceu quase 15%, a receita líquida cresceu 5%, o FCL ele não teve alteração, praticamente estável, mas quando a gente olha para o caixa da empresa, ele saiu de 6,6 bilhões para 8,8, quase 9 bilhões de reais. Esse daqui é a caixa final, é aquilo que a empresa tem de disponibilidade para poder lidar com o que ela quiser, seja a parte de dívida ou seja, por exemplo, o CAPEX. Aqui a gente fala de variação líquida de caixa. A dívida dela segue muito tranquila, a relação de dívida líquida versus EBITDA é de 0,32 vezes, abaixo de 1. É um quadro excelente para qualquer empresa, e quando a gente olha para o cronograma de amortização dela, aí o cenário que era bom ele fica melhor ainda, porque ela tem muito caixa, quase 9 bilhões que a gente acabou de ver só em caixa e disponibilidades. Ela tem muito dinheiro para um cronograma muito fácil de cumprir essa parte de dívida e pagamento da dívida. Quem é sócio da Gerdau ele não tem que se preocupar, tem que se preocupar com o cenário externo, cenário macro, minério de ferro. Ela é uma empresa com comportamento cíclico, mas o operacional e a gestão de caixa dela, eles estão muito tranquilos olhando para esses números. A empresa tem um programa de recompra de ações em aberto, aqui a gente fala de GGBR e da metalúrgica, da Goal, as duas estão com 55, 56% desse processo de recompra concluído. Goal 4 hoje cotada acima de R$11, um dividend yield muito interessante na casa de 11%, e coberta por 4 casas ou 4 analistas. Ela tem 3 recomendações de compra, uma recomendação de manutenção e nenhuma recomendação de venda para a empresa.
Falar agora da Irani, que trouxe um resultado misto. Quando a gente olha para o lado de dentro, a empresa está muito bem operacionalmente, mas o resultado final, o lucro líquido, ele não para de cair há bastante tempo. Depois da divulgação, desde a semana passada, as ações já têm uma queda de 6% e está muito próximo de ser negociada de novo na casa de R$ 6. E aqui a gente tem um cenário, tirando a parte de custos, um pouco parecido com a Sanepar. O operacional está bem, a receita cresce, só que o restante todo ele não ajuda. A receita cresceu 5% na comparação anual, terceiro tri do ano passado com o terceiro tri desse trimestre, só que o EBITDA e o lucro líquido eles não acompanharam. O EBITDA ele caiu 6% e o lucro líquido ele caiu 42%. Foi uma queda muito forte no resultado final. O volume de vendas ele também está positivo, então volta desde o começo. A receita cresce, o operacional mostra que ele está bem, o volume de vendas também cresceu, então parte comercial, a empresa continua fazendo um bom trabalho, foi uma alta de 6% na comparação anual, mas quando a gente olha para o preço do produto, o preço praticado no mercado, aí ele teve uma queda de 2%. Então, num cenário muito parecido com toda empresa cíclica, que a gente tem uma empresa de comportamento cíclico, ela pode fazer um bom trabalho interno, a receita pode crescer e ela pode produzir mais, só que se o custo do produto dela cai, geralmente isso compensa para o lado negativo, tudo isso que a empresa faz de bom do lado de dentro. Acontece isso com a Vale e o minério de ferro, acontece isso com a Petrobras e o petróleo, acontece isso com Suzano e celulose, e no caso da Irani acontece isso com o produto final dela. Olhando para o endividamento da empresa, ele ainda está controlado, cresce desde lá de trás do ano de 2021, mas aqui a gente pode levar em consideração que a dívida bruta da empresa ela está praticamente estável, isso daqui é puxado para cima, porque o resultado operacional da empresa, o EBITDA, ele está em queda, então mesmo que a dívida da empresa permaneça praticamente estável, se o EBITDA cai, ele puxa essa relação de dívida para cima. Olhando para o ROI, que ele vem em queda, aqui a gente olha para uma métrica, um indicador que mede eficiência e rentabilidade, e essa queda na cotação ela não é à toa. Desde 2022 a empresa tem um ROIC em queda, então desde lá de trás, como cotação sempre segue lucro, essa queda toda de preço ela não é sem motivo. Irani também tem um programa de recompra ativo, ela pretende recomprar 10,6 milhões de ações em um prazo de 18 meses, já recomprou 3,8, então o programa de recompra ele está 37% completo, tem bastante coisa ainda para recomprar, se a gente considerar esses 18 meses aqui até o final de 2025. Comentário rápido aqui do relatório do BTG, eles têm recomendação de compra para a Irani e eles enxergaram mais um trimestre consistente. Apesar dessa queda, quando a gente olha para o lado de dentro da empresa, para o operacional, a empresa produziu bem, entregou bastante, conseguiu vender bem, ela inclusive conseguiu vender mais do que um ano antes. Irani está cotada a 7,16 nos últimos 12 meses, a empresa tem uma queda de mais de 30%, o dividend yield atual continua interessante, acima de 7%, e coberta por 3 casas ou 3 analistas, ela tem todas as recomendações de compra. Comentário rápido sobre a Vale, que não vive um bom momento, já voltou para casa dos R$ 50 nos últimos 5 dias, uma queda de quase 6%, mas isso não é só culpa da Vale, isso não é exclusivo dela, todo o setor sofre nesse ano. Se a gente pegar o desempenho do Ibovespa, o próprio papel e celulose da Irani que a gente acabou de ver, Klabin e Suzano estão performando muito bem, o Ibovespa está um pouco aqui no negativo, e mineração e siderurgia, no acumulado desse ano já tem uma queda de 20%, naquela queda forte de sexta-feira, o setor ele foi o grande responsável por ela. Hoje também não foi muito diferente, Vale, CSN e Semin liderando as quedas do Ibovespa, e o principal motivo dessa queda da Vale é o rebaixamento da empresa. O UBS ele cortou a recomendação de compra da Vale, agora a recomendação é neutra, é para manutenção das ações da empresa. E aí de novo, algo muito parecido com o que a gente acabou de falar de Gerdau e Irani, o comportamento de empresa cíclica, esse rebaixamento ele não se dá porque a Vale piorou, porque ela é uma pior empresa. Quando a gente compara com outros tempos, esse rebaixamento ele veio por conta do fundamento do minério de ferro, que é a commodity a que a Vale é ligada. Eles não têm uma visão muito positiva olhando para o curto e para o médio prazo. O preço-alvo saiu de 14 para 11,50, aqui a gente está falando das ADRs. As ADRs, como elas são em dólar, toda vez que vocês verem recomendação de ADR, é só fazer mais ou menos a cotação do dólar. Se a gente pegar esses 11,50, colocar aí 5,70, 5,80, vai ficar próximo de 60 e poucos reais. Na justificativa eles reconhecem
parece em que a Vale do lado de dentro faz um bom trabalho operacional, resolveu toda aquela questão do acordo que ela tinha que fazer, mas a preocupação deles ainda continua com o fundamento e o preço do minério de ferro. Quando a gente olha para o curto e para o médio prazo, eles têm dúvida se a China vai realmente conseguir reativar a economia através daqueles pacotes de estímulos. Num comentário rápido, vocês vão lembrar que quando a Vale estava cotada a 57, 58 reais, veio todo esse pacote de estímulos, todo mundo ficou super empolgado, a ação disparou para mais de 60 reais. Lá atrás eu deixei a minha opinião, disse que aquilo não empolgava e que era algo muito pontual para reativar a economia da China. Já vi muito pacote de estímulo igual esse, e a gente vai viver um daqui a pouco, pacote de estímulo combinado com pacote de corte de gastos, mas isso geralmente traz efeito de curto prazo. Olhando para a China, é reaquecimento de economia e crescimento do PIB. Olhando para cá, não adianta fazer corte pontual. Se trouxerem um corte, por exemplo, essa semana, aqui eu estou falando de corte de gastos. Isso é medida muito pontual, tem efeito de curto prazo. A bolsa de valores vai subir e depois vai devolver tudo, porque tudo precisa de economia e medida concreta, às vezes até reformulação, para não ter esse sobe e desce que teve o minério de ferro e para não ter esse sobe e desce que muito provavelmente vai ter a nossa bolsa daqui a pouco, caso eles divulguem algum tipo de corte. A Vale cai mais de 2% hoje, está cotada de novo a R$ 59, já devolveu toda aquela alta, ainda com dividend yield muito interessante de 12%, coberta por 10 casas ou 10 analistas. Ela tem 8 recomendações de compra, 2 recomendações de manutenção e nenhuma recomendação de venda. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou de muitos assuntos, falou de muitas empresas, não só um resultado, a gente viu 3 resultados, mas essa recomendação e o racional por trás dessa recomendação da Vale. Deixa no comentário se é sócio de alguma dessas empresas, dificilmente alguém não vai ser sócio de Sanepar, Vale, Gerdau ou Irani. Deixa sua opinião, seu comentário, como foi o resultado da empresa que você tem em carteira. Se você não é membro, considere ser membro, considere fazer parte da comunidade, e se estiver pensando em mudar de corretora, eu me utilizo do BTG, a carteira do canal também, tudo dentro da mesma assessoria. Através desse link que está na descrição, é um formulário bem rápido e leva menos de 1 minuto para preencher ele pelo celular mesmo. Tem possibilidade de negociação e até mesmo de zerar taxa, zerar corretagem. Tem cartão Black, tem sala VIP em aeroporto, tem diversos outros benefícios. Preencha esse formulário que leva menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno, individual e até mesmo pobre multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.